Você já pensou em automatizar as conversas pelo WhatsApp, os atendimentos e, com isso, conseguir de fato engajar seus clientes e ao mesmo tempo economizar um tempão fazendo isso? Seja pelo WhatsApp, pelo Messenger ou pelo Instagram? Imagino que se você está aqui nesse vídeo, está procurando alguma coisa nesse sentido. Então, acompanhe esse vídeo que a gente tem um tema bem interessante para falar com vocês hoje. Fala galera, eu sou o Vinícius Lara e você está aqui no canal Bizap. Aqui a gente se encontra para falar sobre ferramentas, metodologias e insights que podem elevar a produtividade, a eficiência da sua empresa. A gente sabe que cada segundo hoje em dia conta e hoje eu vou te mostrar tudo sobre a ferramenta ManyChat, que é uma ferramenta que se propõe a fazer tudo isso que eu mencionei ali em cima. E aí, será que é uma ferramenta legal? Será que é uma ferramenta que vai te ajudar de verdade? Será que vale o investimento? Fica aí comigo até o final que eu vou te ajudar a responder todas essas perguntas. Bom, não posso deixar de pedir aquele favor para vocês, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, segue lá o nosso canal. A gente tem postado conteúdos interessantes aí para o seu negócio, cada vez mais tentando apoiar a otimização dos seus processos, ganho de eficiência e com certeza aumentando com isso seus lucros. Então, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e companheiros de trabalho que você acredita que possam ser beneficiados também, né, com esse conteúdo. Então vamos lá, pessoal. Como vocês devem saber, o WhatsApp hoje, aqui no Brasil, é um dos principais canais de atendimento. Cerca de 148 milhões de pessoas utilizam o WhatsApp aqui no Brasil e 95% das empresas usam esse canal como um canal de atendimento dos seus clientes. Além disso, a gente sabe que cada vez mais existe uma crescente na expectativa de um bom atendimento por parte dos seus consumidores pelas empresas. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma expectativa cada vez maior dos nossos clientes por um atendimento que seja eficiente, rápido, assertivo. E além disso, a gente sabe que o atendimento ele pode representar um custo bastante significativo para a empresa. E ele também pode passar uma imagem muito negativa para o seu cliente, como uma primeira forma de ele ter contato com a sua marca. Por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui, com uma maneira de tentar levar uma ferramenta que pode te apoiar nesse sentido. Então vamos lá. O que é o ManyChat? Vamos lá para a tela, pessoal. O ManyChat ele é uma ferramenta que se propõe a automatizar o seu atendimento pelo Instagram e o WhatsApp. Hoje, a gente vai focar bastante no canal do WhatsApp, tá? Se você quiser um outro vídeo depois explicando como que ele pode ser utilizado no Instagram, deixa aqui seus comentários, tá? Porque a gente precisa saber se esse vídeo faz sentido para vocês. Então vamos lá. Aqui a ideia é a gente construir um primeiro atendimento para aqueles clientes que vêm a partir de sites, landing pages, enfim, links externos para o seu canal de WhatsApp. E como que a gente faz esse primeiro atendimento de maneira eficiente, ganhando tempo e produtividade. Então a gente vai focar aqui no WhatsApp, tem bastante ferramenta interessante também. Então assim, ó, vamos lá. O ManyChat, falando de WhatsApp, a gente pode ter a parte de contatos, então posso criar aqui uma lista de contatos e a partir dos dados coletados, das próprias automações mesmo, a parte de automação, que são os fluxos automatizados de mensagens e ações que a gente consegue criar aqui dentro. A parte do chat, né? Então aqui a gente pode criar filas de atendimento, usuários que podem compartilhar atendimentos. Então a ideia disso aqui é que a gente consiga organizar como se fosse cada chat, de fato uma fila, né? E organizar esses chats em filas para que você não deixe os seus clientes esperando mais tempo do que deve. E por fim, aqui a parte dos disparos de mensagem massivo, tá? Bom, aqui a gente não vai entrar muito em detalhe hoje, de novo, né? Se vocês entenderem que precisam de um vídeo desse, comentem aí, a gente faz sim esse material para vocês, tá? Mas a ideia desses disparos aqui, eu não sei se vocês conhecem, né, o conceito de WhatsApp Business, né, normal e o WhatsApp API. Então, aqui o ManyChat ele se conecta através do WhatsApp API. Então, é um número que você consegue usar apenas para o ManyChat. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Então, você não pode usar esse número aqui no WhatsApp Web ao mesmo tempo que você está usando para o ManyChat, tá bom? E então aqui a parte de disparos tem algumas características específicas onde a Meta precisa aprovar alguns templates de mensagem, então você precisa mandar um template de mensagem para eles têm até 24 horas para te responder, aprovando ou não aquele template, e aí sim você pode usar para disparar massivamente. Mas, de novo, não é o foco aqui, não é o pilar hoje que a gente vai focar aqui no pilar de automação. Então vou pegar uma automação que eu tenho aqui criada de exemplo para esse vídeo, e aí vou explicar para vocês e logo na sequência a gente vai criar uma mesma automação bem parecida para vocês entenderem o passo a passo. Então qual que é a ideia aqui? A automação ela vai se basear em gatilho e condições e ações, tá bom? Então vamos lá. Nesse caso aqui, qual que é a ideia? A gente tem um primeiro gatilho, certo? E o gatilho é o seguinte: quando o usuário te envia uma mensagem, então ele vai executar uma ação, certo? E aí aqui já é bem interessante. Quando a gente vai configurar o gatilho, a gente tem algumas possibilidades. A gente pode configurar a partir de palavras-chave. Então vamos por assim, ó, que a gente coloque um call to action. Nesse caso aqui, a gente tem vídeos no canal que fazem call to action para uma ferramenta de WhatsApp integrada ao Trello, por exemplo. Então
Então, eu posso usar a palavra-chave Trello para que identifique isso e a partir disso inicie uma certa sequência de automação. Ou ele tem uma ferramenta nova que é a possibilidade de identificar isso através de uma IA. Então, por exemplo, não necessariamente eu tenho uma palavra-chave Trello, mas o que eu dei de instrução aqui para IA? Toda vez que o usuário está perguntando sobre uma ferramenta de automação de WhatsApp integrada ao Trello, né, que é aquela ferramenta que, inclusive, pessoal, a gente tem um vídeo explicando essa ferramenta passo a passo de como ela funciona, e a ideia dela é que permita você automatizar a comunicação com os seus clientes ao longo dos seus processos da empresa. Então, por exemplo, a gente tem uma jornada e o primeiro passo é o cadastro do cliente, a segunda jornada é o envio de uma ficha cadastral para ele. Então, você pode criar esses fluxos automatizados lá no Trello e disparar mensagens conforme você vai evoluindo nesse fluxo. E aí a gente tem um vídeo, eu explico passo a passo de como que você faz isso através dessa solução da Bizap. Bom, então nesse caso aqui, o que a gente vai montar é algo diferente, tá? É algo voltado para atendimento. Então, se você precisa de algo mais relacionado a processo, eu recomendo que você dê uma olhada no vídeo que está ali embaixo, tá? E também a gente vai deixar o card aqui para você clicar. Então vamos lá, nesse caso aqui, a ideia é um atendimento ser iniciado a partir de um certo assunto, né? Então, como ele já tem essa ferramenta de IA integrada, eu quero que toda vez que ele fale algo relacionado ao Trello, isso seja o gatilho para o início do meu fluxo de automação, tá certo? Então vamos lá. Quando então ele identifica isso, o que eu quero fazer? Eu quero enviar uma mensagem pelo WhatsApp e aí aqui eu posso criar alguns passos dentro da mesma ação, tá? Então no caso aqui eu coloquei um temporizador e a mensagem com algumas opções para ele clicar e cada opção que ele seleciona, ele pode criar um caminho separado para ele seguir. Então, por exemplo, aqui, faço uma pergunta para ele e dou 3 opções para ele responder. Então, se ele escolher escalar a operação como objetivo principal da integração com o Trello, o que a gente vai fazer? Eu vou seguir ele para um fluxo onde eu vou explicar como a solução pode ser aplicada para isso. Então, inclusive, olha só que interessante. Nessa ação aqui de WhatsApp, eu coloquei um temporizador de 5 segundos, uma mensagem. A ideia disso aqui é parecer algo natural, né? E algo humano até. Depois de 15 segundos de espera, o tempo de eu gravar um áudio explicando para a pessoa e depois fazendo uma pergunta. Isso faz sentido para você que está buscando? Pensa assim, a ideia é ou você mesmo, ou você contratar alguém para fazer esse primeiro atendimento, entender a partir de uma automação, então, ou seja, né, você ganha muito mais eficiência sem ganhar custos com isso, certo? E consegue muito bem entender se aquele cliente faz parte de uma oportunidade de fato para você ou não. Então, se a pessoa clicou lá no caso sim, então eu vou ter essa outra ação aqui, que é mando uma mensagenzinha para ela e mando uma proposta comercial para ela, padrão desse serviço que eu estou explicando para ela. No caso, ela responder que não, então eu coloco uma mensagem meio que de dispensa ou despedida e dou a opção para ela de conversar com o humano se ainda assim for do interesse dela. Certo? Então, esse fluxo aqui, pessoal, é algo muito simples, tá? Mas que, como vocês podem ver, já pode, em primeiro lugar, evitar que eu tenha que ter muitas pessoas atendendo, né? Então, dependendo de quanto você está investindo em tráfego para direcionar pessoas para páginas, esse volume de pessoas chegando aqui pode ser muito alto. E segundo, né? Às vezes, tem casos onde a pessoa começa a conversar com você em horários fora do expediente, né? Então, você consegue dar um primeiro atendimento para a pessoa, o que gera aquela sensação de satisfação, né? Do lado do cliente, mesmo sem ter uma equipe disponível, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, que essa é a grande ideia da automação. Agora, vamos lá. Vamos criar juntos esse fluxo aqui. Vou fazer algo bem parecido, talvez um pouco mais simples, mas só para vocês entenderem, de fato, conseguirem usar esse vídeo para algo que seja útil aí para vocês. Então vamos lá, vou vir aqui em automação, vou criar uma nova automação junto com vocês. Então o gatilho nesse caso aqui é, o usuário enviou uma mensagem para mim, aquilo que eu falei, olha, pessoal, a gente pode criar palavras-chave aqui, ou falar sobre um tema específico. Eu vou falar sobre a ferramenta, um outro tema que a gente tem aqui no nosso canal, a ferramenta do Apollo, né? Então, quando o usuário faz perguntas relacionadas à ferramenta Apollo, que é uma ferramenta de prospecção e geração de leads, tá? Então, beleza. Então, esse é o gatilho. Quando esse gatilho for iniciado, for startado, eu quero colocar uma espera de, se a gente arrasta aqui para cima, uma espera de 5 segundos e eu quero enviar uma mensagem. Olá, aqui é o Vinícius da Bizap. Qual é o seu principal objetivo relacionado ao Apollo? Perfeito. Aí aqui ele vai dar a opção da gente colocar botões. Aqui eu vou colocar gerar leads, por exemplo. Aumentar meu ticket. Aqui a gente tem que tomar cuidado porque ele vai te restringir a 20 caracteres nos botões, tá? Sempre tem que ser bem assertivo nas opções que a gente vai dar. E como terceira opção, eu quero colocar montar listas. Tem gente que não usa o Apollo para gerar leads em si, apenas listas de leads, né? De prospects. Então, beleza, coloquei aqui as 3 opções. Ok, então, nesse caso aqui, a gente vai colocar as condições, né? Então, caso ele selecione a primeira opção,
a gente vai colocar aqui uma outra mensagem de WhatsApp. E reparem, pessoal, isso aqui seria uma utilização simples, tá? A gente pode colocar, por exemplo, uma consulta, onde nesse momento aqui ele vai fazer uma pergunta para um chat GPT, por exemplo. O chat GPT vai devolver a informação e vai colocar o texto da mensagem da resposta do GPT aqui, por exemplo. Então já começa a tornar algo mais interessante, no atendimento unido a uma inteligência artificial que tem uma capacidade de interpretar a mensagem e ao mesmo tempo, criar uma resposta condizente, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai falar, bacana, hoje, então, eu estou fazendo perguntas que eu estaria fazendo ou meu SDR estaria fazendo, né? Então, hoje, como funciona a estrutura da sua equipe? Você tem SDRs ou trabalha sozinho para gerar leads? Isso aqui é uma pergunta de qualificação para o meu caso importante, porque daí eu consigo entender mais ou menos qual é a estrutura da equipe daquela pessoa, enfim, né, qual é o pote, qual é o poder que aquela pessoa tem de fato contratar o meu serviço. Então aqui eu vou colocar, tenho equipe de SDR, trabalho sozinho. Perfeito. Então aqui, no caso da pessoa falar que tem uma equipe de SDR, uma outra ação. Aí, de novo, eu vou colocar um temporizador. A ideia disso aqui é parecer que não é uma automação, né? E sim que tem alguém, de fato, atendendo aquela pessoa do outro lado. Vou te enviar um áudio explicando detalhes de como funciona o nosso programa de mentoria. Ok? Aí você pode colocar emojis assim também, né, para parecer mais humano. É isso que eu falei, ó, na mesma ação a gente pode colocar várias etapas. Então eu vou colocar um outro botão aqui de atraso, aí aqui eu posso colocar, por exemplo, 20 segundos, e aí aqui a gente não vai usar texto, a gente vai usar mais opções, eu vou mandar um áudio, poder também colocar um anexo. Então eu seleciono um arquivo aqui que já está no meu computador, que eu já gravei para isso, certo? E aí enviamos. Próximo passo, de novo, um atraso, pode ser 3 segundos mesmo, e aí aqui uma pergunta. Isso que expliquei está de acordo com o que está buscando? Aí você pode colocar mesmas opções, sim, não, perfeito. E aí, se sim, a gente vai mandar uma mensagem com a proposta. Ótimo, fico feliz em poder ajudá-lo. Vou te enviar a proposta para este nosso serviço, ok? Bom, aqui então a gente vai enviar um arquivo e a gente pode criar uma outra pergunta, né? Depois de um certo tempo. Então, pessoal, eu acho que deu para entender um pouco da lógica, né? Eu não vou fazer todos os caminhos, senão acho que a gente vai ficar com um vídeo desnecessariamente longo. Mas deu para ver que é uma ferramenta que, na minha concepção, é muito simples de ser utilizada, é bastante intuitiva e pode, de fato, gerar bastante valor ali para você nesse primeiro atendimento. É claro que esse fluxo, ele vai depender muito da natureza da sua venda, né? Quanto mais consultiva ou técnica for a sua venda, menos você vai conseguir evoluir com esse lead no seu funil de vendas de maneira automatizada, como eu estou fazendo aqui. Então, para vendas mais tech touch, que a gente chama, ou seja, vendas normalmente que são mais simples, né? Tem uma complexidade menor para serem feitas, vendas que tem um ticket um pouco mais baixo, né? A gente consegue fazer um atendimento mais automatizado por mais tempo no meu funil de venda, tá bom? Então, isso daqui, pessoal, foi um exemplo bastante trivial de como a gente pode usar a parte de automação para criar um fluxo de atendimento. Como eu mencionei, né, a gente pode fazer consultas externas, eu posso consultar o ChatGPT, posso fazer consultas a outras páginas externas, posso, a partir da coleta das informações aqui, das respostas adquiridas, fazer um cadastro, né, então já preencher campos de contato, campo de e-mail, campo de telefone, e depois fazer um retrabalho desses leads de outra maneira. Enfim, então, aqui é uma ideia inicial de como que você pode utilizar para esse primeiro atendimento, né? Eu acho que com isso você já tem uma versão 1 de como que você automatiza um pouco essa entrada de leads. Caso vocês tenham necessidade ou tenham interesse de um conteúdo mais aprofundado ou sobre algum desses pilares ou sobre alguma parte específica dessa parte de automação, não deixem de comentar aqui, que a gente sempre olha os comentários e, né, seguimos aí o que faz sentido para vocês, tá bom? Por fim, pessoal, só reforçando, tá? Esse tipo de automação aqui, tomem bastante cuidado quando forem criar a sua conta no ManyChat para não vincular um número que vocês utilizem já comercialmente, tá? Porque daí esse número vocês não vão poder utilizar no WhatsApp Web mais, nem no seu dispositivo móvel, tá? No seu celular. Então, no momento que você está criando a conta, inclusive, o ManyChat já permite você comprar um número deles, e isso acho que é 66 centavos de dólar por mês, então é algo bem barato mesmo. E aí, assim, você pode usar esse número inicialmente para testar. O ponto negativo dele é que ele DDD não, né? A região dele é dos Estados Unidos, então é mais 1, não mais 55, né? Aqui do Brasil. Então, se para esse primeiro momento você quiser criar uma conta, criar um perfil
perfil e realizar alguns testes, um MVP aí para o atendimento, serve, né, esse número aí americano, mas eu recomendo, né, claro, se você for seguir com essa estratégia, que você tenha números para isso, então, né, aí você compra mesmo um eSIM ou um SIM normal e usa o número para isso, tá? É importante que você tenha entendimento que o WhatsApp, quando a gente usa o WhatsApp em volume muito grande, ele pode proibir aquele número, né, banir aquele número, então que seja um número de fato onde você possa descartar ele de certa maneira assim, não seja o número principal do atendimento da sua empresa, porque você aí corre riscos, né, de ter aquele número depois indisponível para você, tá bom? Bom, pessoal, então acho que era isso, eu passei pelos pontos principais aqui do que eu queria trazer para vocês, e aí eu queria saber de vocês, se vocês gostaram do vídeo, acharam que ele foi um vídeo útil, conseguem utilizar aqui o conteúdo para alguma coisa que sirva aí de fato para vocês na prática, gostaram da ferramenta também, né, acham que é uma ferramenta que pode ajudá-los aí no atendimento, eu tô de verdade curioso, quero saber o que vocês acharam, então não deixem de comentar aqui, por favor, isso pra gente é muito importante, ajuda a direcionar o nosso trabalho e trazer conteúdos cada vez mais relevantes, mais ricos aí para vocês, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.